Meu amigo, estamos chegando aqui no final de 2025 e, cara, pelo mais incrível que pareça, 2025 realmente foi um ano cheio de alterações, de novidades e até de algumas mudanças para esse nosso ecossistema Python, até mesmo para a própria ferramenta Python em si. E se você não conhece o meu trabalho, né, fora aqui do YouTube, lá no LinkedIn eu tenho uma newsletter que já está ficando bem popular, na verdade, em que eu falo sobre algumas notícias do mundo Python. E também a gente tem lá no nosso grupo do Telegram um bot que ele fica atualizando a galera 2 vezes no dia sobre notícias do mundo de tecnologia e também de Python. Então, cara, eu tô bem dentro desse universo Python. E eu acho bastante interessante a gente recapitular o que foi exatamente o ano de 2025 para esse tipo de comunidade e para essa linguagem. Eu acho que vale muito a pena, principalmente porque a gente tem vários acontecidos em vários tipos de casos aqui. Por exemplo, eu quero trazer um pouco de ferramental, eu quero trazer frameworks, eu quero trazer perspectiva em dados, em IA, e até falar de uma empresa aí que meio que está fazendo um bando de coisa bacana em Python, mas que ao mesmo tempo, né, levanta algumas discussões a respeito, né, a galera tá ficando meio preocupada com isso. Enfim, eu quero meio que fazer uma retrospectiva aqui sobre 2025 e Python. Então, já de início, me conta aqui, como é que foi a tua percepção sobre 2025, sobre esse ecossistema Python? Você viu alguma coisa legal? Você sentiu na pele, né, na produção, alguma coisa diferente? Me conta aqui. Bom, vamos lá e vamos começar esse vídeo. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Llama. Então, utilizando o cupom Programador Llama ou o link no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. Como a gente está em final de ano, tem mais desconto ainda. Então, como um professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python, eu garanto material de ótima qualidade para os seus estudos. Pessoal, antes da gente começar, eu tenho que falar que o ecossistema Python, a ferramenta principalmente, ela está muito concisa. Isso significa que as novidades elas vêm, elas são disponíveis, mas tudo aquilo que foi construído no passado se permanece. Você pode sim adotar as novidades ou permanecer com algumas ferramentas que já estão consagradas e consolidadas. Não tem nenhum problema. Então, muitas das coisas que a gente vai falando não são obrigatoriedades, mas às vezes podem ser principalmente curiosidades para você e para o seu futuro. Outra coisa que eu tenho que afirmar aqui é que, como eu estou trazendo muitas informações, eu me baseei em alguns dados, principalmente lá na survey da JetBrains, na survey do Stack Overflow e também na pesquisa salarial do Código Fonte TV, embora seja um pouco contra a parte salarial deles, mas tem algumas coisas ali que são bem interessantes e a gente vai acabar vendo um pouco sobre isso. Também acabei pegando algumas informações de outras fontes que são mais confiáveis por aí, por exemplo, o Valor Econômico Brasileiro. Então vamos lá, galera, o nosso primeiro tópico que eu quero trazer aqui, que foi muito impulsionado em 2025, foi o ambiente assíncrono do Python. E cara, isso daqui eu fico muito feliz, tá? Porque desde 2015 eu ficava ouvindo, o assincronismo vai ser o futuro, vai ser o futuro. Cara, hoje ele é o presente. Realmente, o ambiente assíncrono, as libs assíncronas do Python já estão muito bem feitas. Se você quer saber o que é isso, bom, eu vou tentar resumir de uma maneira totalmente burra e não técnica, como aquelas palavras de async.io que a gente fica colocando no nosso projeto. Você já deve ter visto isso em JavaScript ou até mesmo em .NET. Hoje Python ele é sim uma ferramenta com um assincronismo muito bacana e estabelecido. E não é só eu que estou falando isso. Lá no blog da JetBrains, ele coloca a lib do async.io como a segunda lib mais utilizada numa crescente de 2023, com um pico em 2025. Isso significa, na verdade, que quando você utiliza essa lib, você já está tratando do loop de eventos em ambientes assíncronos do Python. E muitas outras libs que mexem com assincronismo utilizam exatamente o async.io. Então, você tem ali realmente uma boa utilização. Isso é muito interessante mesmo, porque
quando você dá uma olhada nas versões do Python que mais estão sendo utilizadas pelos desenvolvedores atuais, você tem uma grande utilização no Python 3.12. Você vê que, na verdade, tem poucas pessoas ali que acabam utilizando versões para cima, por exemplo, 3.3 ou 3.14, que já é nova. E o interessante disso é que a Python 3.12 ela já traz um ambiente, um ecossistema assíncrono muito tranquilo, com uma integridade melhor com o loop de eventos e também com algumas ferramentas já dando um suporte muito melhor para esse tipo de perspectiva de assincronismo. E passando para o próximo tópico, a gente tem que falar sobre as frameworks. Como é que tá isso daqui de frameworks em relação a 2025? Cara, esse é um caso interessante, esse é um caso muito interessante, porque quando a gente fala de frameworks, a gente tem sim aquelas três grandes do Python, Django, Flask e Fast API. Não tem jeito, elas são as mais populares nesse nosso mundo de Python. Só que nesse ano de 2025 especialmente, a gente teve uma crescente absurda de Fast API. Isso segundo o blog da JetBrains lá, que mostra no survey deles essa crescente realmente da popularidade do Fast API, e não só isso, não só no próprio ambiente Python. Se você for considerar a adoção e popularidade dela até mesmo em relação a outras frameworks, o survey da Stack Overflow mostra que foi uma crescente bem agressiva, de eu acho que 5% nesse tipo de utilização e popularidade. Então a Fast API ela realmente cresceu e cresceu muito nesse ano de 2025. Eu, na verdade, sou até um pouco mais radical em relação a isso. Acho que vai crescer ainda mais a utilização dessa framework nos próximos anos. Não tem nenhum problema em relação a Django e Flask. São frameworks muito bacanas mesmo, tá? Isso não significa, com o crescimento de Fast API, que a popularidade dessas outras duas frameworks elas pararam. Na verdade, o ecossistema Django continua, sim, sendo muito bem utilizado e muito bem sustentado. A gente teve agora, né, a versão do Django 6 sendo lançada e uma grande quantidade de utilização e experimentos feitos a partir desse tipo de elemento. Então é muito bacana a gente ver que, ao mesmo tempo em que a Fast API ela continua crescendo, Django, por exemplo, continua numa ascensão. Você ainda tem sim uma grande utilização dele. Flask ele meio que mantém ele na mesma. Você vê isso lá no survey do Stack Overflow. Flask meio que deu uma estagnadinha. Isso realmente por causa da crescente do Fast API. Mas mesmo assim continua sendo uma framework muito legal. A grande característica desse crescimento, né, do Fast API foi exatamente pelo ambiente assíncrono estar um pouquinho mais redondo agora no Python. Agora falando sobre IA, cara, esse ano a gente viu muita coisa sobre IA. Teve muita gente com medo, muita gente com algumas teorias aí, a gente viu IA deletando banco por aí, a gente viu muita coisa maluca em relação a IA. O que a gente consegue, na verdade, afirmar hoje em dia é que, cara, quando a gente está falando sobre esse tipo de ferramenta, ela agora não se tornou mais uma ferramenta de nicho. É muito comum ela estar se tornando uma parte central também nesses nossos times empresariais. Você vê até mesmo alguns engenheiros e desenvolvedores que não são necessariamente dessa área de IA começando a atuar nessa área. E com algumas ferramentas de Python, ou seja, Python realmente se tornou um poder ali, se tornou um expoente para se trabalhar com esse tipo de informações. Até mesmo porque o Fast API acabou ganhando ali uma certa extensão, vamos dizer assim, para se trabalhar com projetos em MCP. Então você tem esse Fast MCP aí, que é uma espécie de extensão do Fast API e está sendo realmente um expoente nesse trabalho com o IA. O que eu posso falar em relação a isso é que realmente você está tendo uma crescente de adoção de IA, isso agora não se tornando mais uma ferramenta de nicho, e sim, a galera de Python está meio que embarcando ali em relação a essas aplicações de forma mais empresarial, cara, não tem como. Eu quero separar aqui, pessoal, porque eu tenho que, assim, olha, vou parar um pouquinho aqui. Esses dias um cara veio me perguntar de novo se IA vai substituir devs. Galera, olha só, eu sei que vocês ficam vendo muito CEO por aí, eu sei que vocês ficam vendo muita galera que fala muita coisa por aí, às vezes o cara nunca programou nada e tá comentando sobre IA.
Cara, quando você for ver a respeito de IA e desenvolvimento e programação, tenta pegar a opinião de devs mesmo, sabe? Hoje em dia, eu não acredito que esse tipo de tecnologia está avançado o suficiente para substituir o dev. Muito menos em situações meio que presentes. Eu acho muito difícil. Até mesmo porque esse ano a gente teve umas doideiras aí que a IA andou fazendo, né? Andou apagando banco de dados por aí. Andou fazendo código absurdamente legível. Então calma, velho. Eu não acho que nesse ano, até no próximo ano, né, IA vai substituir alguém. Mas é importante a gente falar que realmente tem ganhado um espaço muito maior no mercado e Python tem sido, sim, um grande expoente para se trabalhar com esse tipo de tecnologia. E continuando, vamos falar sobre a área de dados. Cara, essa parte está muito interessante, porque, na verdade, a grande movimentação que se teve em dados foi em relação à atuação dos profissionais frente aos outros tipos de trabalhos ali em Python. Por exemplo, você consegue notar que nesse ano de 2025, a atuação de analistas, engenheiros de dados, todo esse ecossistema que mexe com dados, ele sim passou ali na survey da JetBrains sobre a parte de desenvolvedores em Python, até mesmo daqueles que trabalham com RPA e automação em Python. Ou seja, se tornou a maioria. Pessoas que trabalham com dados hoje em dia são maioria quando a gente fala de ecossistema em Python. Isso, na verdade, se refletiu até mesmo aqui no Brasil. Lá na pesquisa salarial do Código Fonte TV, você vê que quase 50% das pessoas que mexem com Python, elas estão imersas nessa área de dados. Então isso se tornou realmente um dado bastante interessante. Eu achava, na verdade, que o desenvolvimento de software em Python ia permanecer acima de dados, mas nesse ano de 2025 a gente teve uma troca. Foi muito legal ver isso daí. Mas é claro que a gente tem que pegar a área de dados como abrangendo também a análise de dados, a engenharia de dados, a parte de qualidade de dados, você tem também, cara, é muita coisa, a parte de IA entra em questão de dados, e agora realmente se tornou maioria nesse nosso ecossistema Python, não só nacional, mas também global. A grande notícia que a gente teve também nesse nosso ambiente Python foi exatamente o lançamento do Python 3.14. E isso realmente deixou muita gente com os olhos brilhando, porque trazia essa proposta de você tirar a trava de multithreads, né? Aquela trava GIL que a gente tem no nosso Python. Então, mesmo que essa alteração ainda não venha no padrão do Python, você tem que instalar por fora isso, né, nessas configurações ali do Python, já trouxe uma perspectiva muito bacana sobre o futuro. Algumas libs e pessoas relacionadas ao open source já podem começar a trabalhar com Python multithread. Isso vai dar uma performance muito bacana para o Python nos próximos anos, principalmente para essas libs que vão começar a trabalhar com esse tipo de programação, vai ser muito legal. A gente teve também no Python 3.14 uma execução diferente do código compilado ali na entrada do interpretador, fica difícil ter que falar isso. Mas você tem agora uma execução diferente desse bytecode. Isso vai dar também uma performance muito bacana para as instruções em Python. Então, foi uma release realmente muito bacana para a galera que mexe com o open source. Eles vão ganhar muito trabalho para fazer e muita ferramenta para ficar testando a respeito. Bom, por enquanto a Python 3.14 ela lançou agora em novembro, né? De outubro para novembro, e assim, ainda não tem pouca adesão. Né? A galera, na verdade, não adota as novas tecnologias do Python necessariamente quando elas são enviadas. Eu acho, na verdade, muito tranquilo isso, né? Você não pegar tecnologias novas, deixar elas maturizarem um pouquinho, continuar ainda com as antigas e logo fazer a migração se necessário. A Python 3.12 continua em vigor, né? É a que mais a galera está utilizando, é a mais popular hoje em dia, mas a 3.14 realmente parece ser muito interessante. A gente tem que ver no futuro o que vai vir para o Python. Eu acredito que a ideia de Python multithreads e sem essa trava GIL vai se tornar uma realidade muito boa para o futuro.
E para terminar e trazer o nosso último tópico aqui, ele é um pouquinho grande, a gente vai falar sobre a ideia de comunidade, ou seja, quem está produzindo e influenciando esse nosso mercado de Python com algumas ferramentas diretamente ligadas para o Python, ou também, né, que são de interesse para os desenvolvedores e quem mexe com esse tipo de ferramenta. Bom, em primeiro lugar, a gente teve uma notícia muito interessante que foi a Python Software Foundation recusando a grana aí do governo. Cara, eu acho que foi de 1 milhão e cacetada aí. Eles recusaram essa grana justamente para permanecer com toda a ideia de inclusividade, né, e representatividade que eles têm ali sobre essa ideia da linguagem Python. Isso foi realmente uma coisa muito corajosa, eles manteram o seu posicionamento sobre essa parte toda de inclusão. Eu acho que na verdade faz um certo sentido, sabe? Não era na verdade que o governo queria tirar isso a todo custo, mas deixava um pouco, algumas brechas, para você acabar perdendo um pouco de força nessa tração que a Python Software Foundation tinha, né, por si só. E eles acabaram, né, recusando uma grana aí e continuando, né, com o trabalho que eles haviam feito. Isso chamou muito a atenção da comunidade Python, principalmente por eles reforçarem essa ideia de inclusão. E um outro caso aqui que a gente tem que falar para finalizar esse vídeo é sobre a Astral. Essa empresinha aí, que eu acho ela muito bacana, só que assim, em conjunto tá tendo algumas polêmicas por aí, a galera tá notando isso. Vale um vídeo só para falar sobre a Astral. Se você tá de acordo com isso, coloca aqui nos comentários se você quer entender um pouco sobre. Mas ela é uma empresa que ela tá trazendo alguns ferramentais no mundo Python baseados em Rust e realmente está sendo umas ferramentas muito legais, cara. Elas, assim, trazem uma facilidade muito boa. Em primeiro lugar, que a Astral ela realmente fez algumas doações para projetos relacionados ao open source. Então parece também que ela está bem comprometida com esse mundo de open source. Mas em relação a algumas coisas que ela tem feito, você já deve ter ouvido falar sobre esse linter, né? Um formatter que se chama Ruffy. A gente tem essa ferramenta em Python, ela é feita pela Astral, e até mesmo o UV, que é mais comum, que é um gerenciador de pacotes e ambientes, por exemplo, o Pip e o Poetry que a gente tem. O UV é meio que um concorrente deles, né? E sim, acaba sendo uma ferramenta muito boa para sua produção, até mesmo porque ele já prepara todo o seu ecossistema, até mesmo com as variáveis de ambiente e com essa parte toda de ambientes virtuais. O que aconteceu? Nesse ano, a Astral ela soltou mais 2 projetos que parecem muito interessantes. Soltou primeiro o TIE, que é um type checker estático, né, uma verificação de tipos ali estático. Me fez lembrar um pouco o Pydantic, isso eu achei bem legalzinho. E ele também fez Astral, né, fez um outro tipo de registro de pacotes Python nativo, uma espécie de pipe da vida, que se chama PyX. Então, ela está fazendo ali como se fosse uma espécie de outro repositório, né, de projetos Python. E eu achei isso bem interessante mesmo, sabe? Bem legal. Qual que é a polêmica que a Astral está tendo por aí? Enquanto ela está lançando esses novos projetos, eles são bastante core do Python. É muito dentro da sua aplicação. Ou seja, são coisas que você faz ali para setar a sua aplicação, para você criar o teu ambiente, até mesmo para você começar a baixar dados e baixar bibliotecas de Python. Então, você está começando a ter uma concentração desse poder todo numa só empresa. Esse é a polêmica que a galera fica tendo ali sobre a Astral. Então, significa que talvez se a Astral um dia quiser caminhar para uma certa direção, você vai ter toda a comunidade Python também caminhando para essa direção. Cara, porque tem muita coisa ali que eles estão fazendo que é realmente base de projeto. Então, isso acaba sendo realmente uma polêmica que a galera está começando a levantar. Em 2025 essa polêmica ficou maior, ainda mais com essas novas ferramentas do TIE e do PyX que eles estão fazendo. Bom, vamos ver como é que isso vai ser no futuro. Eu não vejo muito problema nisso, caso você ainda mantenha, por exemplo, o pipe e os outros elementos mais clássicos que a gente tem sobre configurações de ambientes em Python. Mas vamos ver o que vai dar em relação a isso. Bom, galera, talvez o vídeo tenha ficado um pouco grande aqui pro canal, mas
em geral, é isso tudo que aconteceu no ano de 2025. E, cara, foi muita coisa, tá? Não foi pouca coisa, não. Cada coisa que eu falei aqui em relação a esses elementos, assim, eu não vou falar que é uma bomba, mas tem um peso grande. Tem muita coisa aqui. E é isso que eu queria deixar aqui pra gente hoje. Esse foi um ano muito interessante pro Python. Quero ouvir a sua opinião. O que você achou disso tudo que eu acabei te mostrando? Faz sentido isso daqui pro futuro? O que você espera pro futuro do Python? Tem muita coisa que a gente tem que conversar aqui. Eu vou deixar uma outra recomendação de vídeo em que eu falo mais diretamente sobre o que você ganhou com a vinda de Python 3.14. O que essa nova release ela traz de tão especial. Vou deixar esse nosso vídeo aqui do lado. Bom, e por aqui eu me despeço. A gente se vê nos nossos próximos vídeos e até mais.